Olá, muito boa noite para você que está ligado no SCC SBT. A partir deste momento, o SBT News está no ar e você está vendo ao vivo imagens da TV Assembleia Legislativa de Santa Catarina, onde acontece nesse momento o julgamento do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Rainer. Nós estamos acompanhando essa votação ao longo de todo o dia pelo scc10.com.br. Quem esteve com a gente aí online ao longo de todo esse dia de hoje acompanhou essa votação e, é claro, a gente tem trazido todos os detalhes. A partir de agora, então, para você que está com a gente aqui no SCC SBT, a gente vai trazer os detalhes do que já aconteceu e do que está acontecendo nesse momento. Por isso, a gente vai ao vivo para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, onde está o Fernando Machado, está lá com a gente já, e que vai nos contar qual é a situação nesse momento, qual é o placar nesse momento, Fernando, com relação à admissibilidade da denúncia contra o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Rainer. Boa noite, Fernando. Oi, Bruna, boa noite a todos aqui do SBT News. Neste momento, já são 4 votos. Neste momento, o placar está empatado aqui na Assembleia Legislativa, 2-2. Agora a gente já tem aqui a percepção, pelo que está dizendo a desembargadora Cláudia Lambert, que é a 5ª a votar, que o placar vai subir para 3-2 contra o processo de impeachment. O que está acontecendo? O primeiro voto foi o do deputado Kennedy Nunes, o relator, que votou pelo afastamento do governador e da vice-governadora Daniela Rainer. Depois vieram os desembargadores, Carlos Alberto Sivinski, que fez um discurso de pelo menos 1h40, pontuando os questionamentos e disse, e foi claro, que não existe crime de responsabilidade, tampouco omissão de Carlos Moisés da Silva e também da vice Daniela Rainer. Não existe justa causa. Por conta disso, votou contra o processo de afastamento. Lógico, logo em seguida veio o Sérgio Rizelo, também desembargador, também contrário, alegando que não existe justa causa. Os discursos dos desembargadores estão muito afinados. Neste momento, quem está com a palavra é a desembargadora Cláudia Lambert, que também segue a mesma linha, que não existe crime de responsabilidade contra Daniela e contra Carlos Moisés da Silva. Por isso a gente já pode perceber que o placar vai subir para 3-2. Agora, detalhe importante, também já votaram aqui, além do deputado Kennedy Nunes, o deputado Maurício Scudilar, que foi o outro deputado, o segundo deputado a votar. E aí fez duras críticas, inclusive ao judiciário. Houve uma troca de farpas por aqui. Bom, a situação neste momento é a seguinte, 2-2 o placar, com a possível representação de Cláudia Lambert, desembargadora, pelo arquivamento do processo. A vice-governadora acompanha tudo aqui. Volto com você no estúdio. Daqui a pouco a gente retorna aqui da Assembleia Legislativa para mostrar como vai ser o andamento desta sessão que deve entrar à madrugada. Bruna. Obrigada, Fernando, pelas informações. E ali na Assembleia Legislativa, em outro ponto, a gente também está com uma equipe acompanhando diretamente lá no plenário. A Jéssica Valentini acompanhou ao longo da tarde também os pronunciamentos aí dos desembargadores e também dos deputados e toda a movimentação que aconteceu ao longo da tarde de hoje na Assembleia Legislativa por conta aí dessa comissão especial, desse julgamento do dia de hoje. Jéssica, o que você pôde ver aí de movimentação ao longo da tarde? Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, muito longa essa sessão. Tá todo mundo já realmente cansado por aqui e deve demorar ainda mais, né? Todo mundo esperando esse resultado. Mas tem uma possibilidade, inclusive, de ter uma pausa até amanhã. A sessão começou de manhã com a previsão de ir até às 19 horas, que é o horário normal da Assembleia Legislativa. Então, agora, depois que a desembargadora terminar a sua fala, eles se reúnem em colegiado para decidir se vai até só 19, né? Um pouco mais de 19, ou se retoma amanhã, e aí, ou se continua, né, ao longo da madrugada até terminar, porque está durando mais ou menos 2 horas cada fala, né, 1h30, 2 horas cada fala. A gente só teve até agora é a 5ª a falar, a quinta pessoa a falar, ou se retoma amanhã às 8 horas da manhã. Começou às 9 da manhã, de manhã a gente teve a defesa, teve a acusação se manifestando, né, e depois a gente teve a fala do Kennedy Nunes, que é o relator. Ele demorou mais de 2 horas para dar o seu voto,
voto, então só teve uma pessoa de manhã. À tarde, a gente teve 2 desembargadores e um deputado e o Kennedy Nunes que se manifestou novamente. Agora a gente está na fala da terceira desembargadora e ainda tem mais 5 pessoas para falar, ou seja, metade dos votos. Vamos, se continuar hoje, vai até madrugada e se não, a gente retoma amanhã de manhã, Bruna. Tá certo, obrigada, Jéssica, pelas informações. E a repórter Graziane Ubiali também esteve lá ao longo de todo o dia de hoje, a partir das 9 horas da manhã, já estava acompanhando tudo o que aconteceu nesse dia, que é um dia atípico e histórico, claro, para o governo e para a história de Santa Catarina. Veja só. Por volta das 8h30 da manhã, os advogados de defesa e acusação e membros da comissão mista chegaram à Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Às 9 horas, iniciou o rito do Tribunal Misto de Julgamento, que define pelo afastamento ou não do governador e da vice-governadora de seus cargos pelo prazo de 180 dias, para que o processo de impeachment tenha prosseguimento. Nesse prazo, deverá ser concluído o julgamento. Para que o governador e a vice sejam considerados culpados e afastados definitivamente dos seus cargos, serão necessários 7 votos favoráveis ao impeachment. Moisés e Daniela são acusados de crime de responsabilidade por terem autorizado o aumento de salário sem ter projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa. O governador e a vice serão julgados separadamente. Eu confio nos argumentos de defesa, não há nos autos absolutamente nada que justifique o meu nome estar no processo. Até pela minha formação, já como advogada, não tem como eu acreditar em algo diferente da justiça. Os desembargadores, os deputados, o presidente do tribunal têm hoje uma missão histórica, né? E tenho fé em Deus, tenho fé na justiça e tenho fé nos homens. A sessão começou então às 9 horas da manhã com a abertura do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Roesler, que também preside a comissão mista. O primeiro a falar foi o advogado de acusação, Dr. Péricles Prade, que sustenta fatos para o suposto crime de responsabilidade do governador e da vice. Foram indicadas na denúncia diversas infrações político-administrativas. No entender da denúncia, essas infrações político-administrativas correspondem a crimes de responsabilidade. Os advogados de defesa, Dr. Marcos Probst e Ana Cristina Blasi, também usaram a palavra. Eles afirmam confiar na justiça. Não, eu acho que temos que aguardar. Qualquer juízo preliminar é muito precipitado. Nós temos que respeitar a decisão colegiada e aguardar o voto de cada magistrado e deputado estadual que compõe o Tribunal Especial. Nós vamos trabalhar para que a vice-governadora seja afastada desse processo. Não há prova da falta grave política por ela cometida. Nós estamos muito confiantes. Dando sequência ao rito do julgamento da admissibilidade do impeachment, o relator do processo, o deputado Kennedy Nunes, iniciou a leitura do conteúdo do seu voto, com 94 páginas. Já a leitura do relatório, com outras 36 páginas, e que era de conhecimento dos membros da comissão, foi dispensado. Por volta de 12h40, o deputado encerrou a leitura com um voto a favor da admissibilidade. A sessão foi retomada às 14 horas para que os demais membros da comissão pudessem apresentar e justificar os seus votos. O primeiro a abrir os trabalhos foi o desembargador Carlos Alberto Sivinski, que votou pelo arquivamento do processo. Vamos dar uma olhada então e reforçar aí o placar até esse momento, pelo menos, aqui na votação que acontece no Tribunal Especial na Assembleia Legislativa. Vamos lá, a lista de desembargadores que a gente está vendo aí. Desembargador Luiz Felipe Siger Schuch, desembargador Sérgio Antônio Rizelo, contra o andamento do processo de impeachment, desembargador Carlos Alberto Sivinski, que votou contra o andamento do processo de impeachment, desembargador Rubens Schultz e desembargadora Cláudia Lambert, que está falando nesse momento. Aí, na verdade, se for necessário o voto de Minerva, do presidente do Tribunal Especial, desembargador Ricardo José Roesler, isso pode acontecer, caso haja um empate, né? E os deputados todos votem a favor do impeachment e todos os desembargadores, por exemplo, contra, né? Então, a gente pode ser que isso aconteça. A gente ainda vai trazer esse assunto hoje, mas agora a gente vai lá para o Palácio da Agronômica, onde está a repórter Grace Cizemel, porque a qualquer momento o governador Carlos Moisés pode retornar, pode estar de volta, já que hoje ele passou o dia cumprindo a agenda aí, né, em Santa Catarina, fazendo viagens. Já chegou o governador, Grace, ou não? A expectativa é de que chegue
agora pela noite? Como é que está a situação e a movimentação aí no Palácio Residencial do Governador? Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite também para o pessoal de casa. A gente fala aqui ao vivo em frente da Casa da Agronômica, residência oficial do governador. Bom, até o momento a gente não tem informação de que ele chegou aqui, mas conforme me passaram agora há pouco, o governador então ele já pousou com o helicóptero aqui nas proximidades, mas ele deve então chegar aqui na Casa da Agronômica a qualquer momento de carro. A movimentação que era tranquila durante a tarde agora está se intensificando. Muitos carros entrando aqui na Casa da Agronômica, muitos amigos do governador, muitos aliados, mas principalmente o secretariado. Muitos secretários estão chegando aqui e devem acompanhar o resultado aí, os próximos votos junto com o governador. Um assessor dele veio agora há pouco aqui também me trazer uma informação importante, que ele não deve se manifestar hoje, mas que a princípio amanhã às 10 horas da manhã ele deve dar uma coletiva de imprensa e então ele deve se manifestar somente depois do resultado da votação. Como você falou, então hoje ele esteve cumprindo a agenda no interior do estado e a qualquer momento ele deve chegar aqui na Casa da Agronômica. Se acontecer essa chegada ainda durante o SBT News, a gente volta a conversar. Bruna, eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Grace, pelas informações. As nossas equipes estão aí empenhadas em acompanhar e cobrir esse dia histórico aqui em Santa Catarina. E quem está com a gente também é Cláudio Prisco Paraíso, que passou o dia também, né, Prisco, acompanhando aí esses pronunciamentos, esses votos todos. E o que a gente está vendo se desenhar hoje é uma sessão sem fim, né, e que muito provavelmente talvez seja estendida para o dia de amanhã, mas até agora, assim, qual que é a avaliação que você faz desse cenário que a gente viu se desenhar no Tribunal Especial? Boa noite. Muito boa noite, Bruna, boa noite a todos. As informações que chegam de áreas da advocacia, de áreas ligadas ao judiciário, é de que os magistrados estariam caminhando para se posicionar de maneira fechada, na linha dos votos até aqui pronunciados. 2 já concluídos e o terceiro já com uma clara sinalização. E com um detalhe, os magistrados estão puxando a orelha dos parlamentares da Assembleia, que está sendo censurada e literalmente enquadrada. Tivemos já colocações do tipo de que esse assunto não mereceria a formação de um tribunal especial de julgamento e que o pedido de impeachment também precisa ser visto com atenção pela Assembleia, porque não é qualquer pedido de impeachment que pode ser aberto, até sobre o risco da banalização. Tanto é que hoje em Santa Catarina temos em tramitação 2 pedidos de impeachment. Os votos muito bem fundamentados dos magistrados até aqui, meio que deixando claro que não tem cabimento o show de horrores patrocinado pela Assembleia em torno desses pedidos de impeachment, num grau de desmoralização que acaba ficando o Legislativo perante a opinião pública. Ora, os parlamentares, a instituição, a mesa diretora, o seu presidente, que abriu o pedido de impeachment, aliás, abriu 2, uma situação meio que vergonhosa, que deixa a Assembleia numa situação, num quadro, com a sociedade um pé um pouco atrás em relação à sua verdadeira atuação e sua verdadeira missão constitucional. Me parece que retorno no segundo bloco, Bruna, daí para falarmos mais sobre o judiciário, que foi colocado em meio a essa situação vexaminosa. É isso mesmo, Prisco. Daqui a pouco a gente volta a conversar, então. Obrigada pelas informações. Eu vou para o intervalo rapidinho e na volta a gente atualiza o que acontece agora, nesse momento, na Assembleia Legislativa e as decisões aí do Tribunal Especial. Eu volto já.
A gente volta agora para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Fernando Machado já está por lá. Fernando, já tem uma expectativa aí de até que horas que vai essa votação? Ou se vão estender de fato para amanhã? Como é que vai funcionar isso? Já foi divulgado alguma coisa? Bruna, a informação que chega para a gente aqui agora é que a sessão deve continuar. Existe sim a expectativa de um cancelamento, inclusive o presidente Ricardo Ressler deve ouvir os integrantes, suspende ou se segue amanhã. Agora, o que eu ouvi aqui é para continuar durante a madrugada, pelo menos até as 2 horas da manhã. Trazer aqui uma análise do que a gente viu durante o dia, os desembargadores, né, o grupo dos desembargadores bastante fechado, com a posição de que não existe justa causa. Até fica difícil de entender se um desses que ainda falta votar, desembargadores, seguiria por caminho diferente desses que já votaram, porque a terceira está votando agora desembargador e também bem alinhada com a fala dos outros que já votaram contra o afastamento de Daniela e também de Carlos Moisés da Silva. Inclusive, os desembargadores estão seguindo a defesa do próprio governador, dizendo que não existe justa causa, seguindo a mesma linha de pensamento. O clima ficou tenso aqui na votação de Maurício Skudilark, que chegou a criticar, dizendo que o judiciário vê não gravidade naquilo que é grave, e também veio resposta dos desembargadores com relação a isso. Então é o seguinte, a gente percebe neste momento que o grupo dos desembargadores segue para uma linha completamente diferente à linha dos deputados, o que talvez fortalece a tese da defesa que seja um processo político. É com você, Bruna. Obrigada, Fernando, pelas informações. Então, a gente vai agora fazer contato com o Cláudio Prisco Paraíso mais uma vez para amarrar aí esse pensamento, né, Prisco? Você começou antes, deixou aí solta a ideia de que iria falar mais alguma coisa com relação aos juristas, né, ao judiciário, ao posicionamento, à consolidação dessa fala. O que você tem para avaliar para a gente? Olha, Bruna, confirmados os 6 votos na eventualidade contra a denúncia, na verdade, é o judiciário colocando ordem na casa. Em meio a um espetáculo deprimente, em torno do qual ele foi convocado a participar, de maneira, pelo visto, imprópria, inadequada. Ora, estamos ouvindo aí magistrados colocarem de que não há amparo legal para a questão, que não caracteriza crime de responsabilidade, constrangimento que o judiciário vai passar novamente na semana que vem, porque já está convocada uma sessão do Tribunal de Justiça para a próxima segunda-feira, às 14 horas, para sortear os 5 desembargadores da outra comissão mista de desembargadores e deputados relacionado, tendo como objeto o pedido de impeachment, as ações da pandemia. Se a Assembleia não tem o que fazer, os magistrados, o judiciário têm o que fazer, tem sua missão, tem que trabalhar. E acaba sendo colocado em meio a um quadro que fica caracterizadamente sinalizando para quê? Para a tomada do poder, que iriam tomar de assalto a administração estadual. E, pelo visto, a magistratura catarinense, honrada que é, vai colocar o pé na porta e vai impedir esse espetáculo que estava para acontecer a qualquer momento. Vamos acompanhar o desenrolar dos acontecimentos, Bruna. Ô Prisco, antes da gente se despedir aqui, uma coisa que a gente observou acompanhando ao longo de todo o dia, que os pronunciamentos dos juristas, né, do judiciário, são pronunciamentos bastante densos, difíceis para a gente que não está acostumado com essa linguagem. Mas teve discurso de deputado ali mais difícil de entender do que o próprio pronunciamento de judiciário, você não achou? Sem dúvida, votos embasados, fundamentados, substanciosos sobre o aspecto jurídico. Em compensação, parlamentares que não conseguiam nem ler direito o seu voto, nem conseguiam transmitir as suas ideias, votos bizonhos, essa que é a grande verdade, que sinalizavam claramente a intenção única e exclusiva da Assembleia de afastar o governador e a vice. É lamentável a situação da Assembleia perante a opinião pública catarinense.
Tá aí Cláudio Prisco Paraíso com a gente. Obrigada, Prisco, pela fala aí, pela participação. Agora a gente vai conferir como fica o tempo para o fim de semana. Olha só. O sábado deve ser de temperaturas altas em Santa Catarina. O dia deve amanhecer com sol e nuvens. Durante a tarde, tem a possibilidade de chuva isolada em todas as regiões do estado. Em Florianópolis, as temperaturas devem ficar entre 19 e 27 graus. Em Joinville, Blumenau e Lages, máximas de 28. Em Criciúma, 29 e Chapecó, 31 graus. No domingo, a chuva deve predominar durante todo o dia em Florianópolis, Joinville e Blumenau. Em Lages e Criciúma, sol com nuvens e possibilidade de chuva isolada durante a tarde. Já em Chapecó, amanhã deve ser ensolarada e à tarde tem possibilidade de chuva isolada. E olha, a nossa cobertura desse Tribunal Especial sobre o processo de impeachment continua pelas redes sociais e pelo scc10.com.br, onde você encontra as principais informações do Estado e também, é claro, todo o desenrolar desse processo. E lá no SCC10 você também encontra outras informações de todo o Estado de Santa Catarina. Você fica atualizado em tudo que acontece aqui no Estado e a gente te traz, claro, sempre as últimas informações. E para encerrar e dar uma relaxada nessa sexta-feira, olha só que notícia bacana. Um caso de solidariedade entre dois cães. Em Chapecó, no oeste do estado, o cão Jack, um pastor alemão que faz parte do canil da Polícia Militar de Santa Catarina, deu uma parada no atendimento das ocorrências para salvar a vida de um outro cão que estava internado em uma clínica, precisando, sabe de quê? Doação de sangue. Após esse ato tão bonito, o Jack posou para foto, todo orgulhoso desse ato de amor. Que bonito, né? Essa solidariedade e generosidade também entre os animais, para a gente quebrar um pouco o clima denso dessa sexta-feira aí, de muita informação para você, mas é claro, sempre lembrando que a gente continua no scc10.com.br com a cobertura completa do Tribunal Especial que acontece na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Hoje, ao longo de todo o dia, a gente não sabe até que horas que vai, então, essa votação. Portanto, fique ligado no scc10.com.br para você se manter muito bem informado e saber o que acontece a partir de agora, os próximos votos, o horário, até quando que vai, se vai ser cancelado, se continua amanhã. Estando ali conectado no SCC10, você fica bem informado. Obrigada pela companhia, uma ótima noite para você e um ótimo fim de semana também. Tchau, tchau.